Então, boa noite a todos, tá? Eu sou o Thiago Teixeira Tasso, sou professor do Departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais e integrante do projeto Química Faz Bem, né? E hoje, 18 de junho, é Dia do Químico e em comemoração ao Dia do Químico, nós planejamos um quadro que chama Pergunte ao Cientista. E aí, nesse quadro, nós vamos fazer uma série de entrevistas e chamando profissionais da área para falar sobre diversos assuntos, né, de interesse geral e sempre, óbvio, com uma linguagem bastante simples, né, para que todos possam entender. E hoje, na live que nós planejamos, que se chama Desinfetantes em Tempo de Pandemia, a solução que pode ser um veneno, eu tenho o prazer de entrevistar a professora Mariane Gonçalves Santos, ela é do Instituto de Química da Universidade Federal de Alfenas, Unifal, e integrante também desse projeto, né, do Química Faz Bem. E a professora Mariane, ela é formada farmacêutica pela Unifal, fez também licenciatura em Química pela Universidade Vale do Rio Verde e tem pós-graduação em Ciências Farmacêuticas e Química pela Unifal. Então, Mariane, boa noite. Boa noite a todos os presentes, né? Boa noite, Tiago. Gostaria de agradecer o convite por estar aqui essa noite, falando de um tema que desperta tanto interesse nas pessoas e tantas curiosidades. Gostaria também de parabenizar todos os profissionais que trabalham com química, químicos, engenheiros químicos, pelo seu dia especial e por desempenharem um papel tão importante, né, na sociedade como eles fazem. Sim, parabéns a todos. Então, Mariane, esse tema desinfecção, né, a gente nem precisa se esforçar muito para saber o quanto que ele é importante, né, ainda mais em tempos de Covid, né? E ele é tão importante que existem relatos, até mesmo de períodos antes de Cristo, que sociedades, né, civilizações já usavam mercúrio e enxofre, por exemplo, para desinfetar superfícies e ambientes, né? Bastante curioso. E aí, antes da gente entrar sobre esse tema de desinfetantes, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre vírus e bactérias, que são os alvos dos desinfetantes, né? Então, assim, você pode explicar um pouco para a gente as características e as diferenças entre eles? Claro, posso sim, perfeito, e uma ótima pergunta, porque eu acho que muita gente tem dúvidas a respeito disso, né? Bom, os vírus, Uhum. eles são micro-organismos extremamente simples e eles são considerados seres acelulares. Por eles serem acelulares, ou seja, eles não são constituídos por uma célula como outros seres vivos, eles precisam parasitar uma célula que recebe o nome de célula hospedeira para que ele possa se replicar, para que ele possa se reproduzir. Bom, com relação à constituição, né, como que são formados os vírus? Os vírus, eles possuem um material genético, que pode ser tanto o RNA ou o DNA, né, que já é de um comum conhecimento aí pelas pessoas, e em volta desse material genético há uma camada de proteínas que a gente denomina como capsídio. A esse conjunto capsídio e material genético, a gente dá o nome de nucleocapsídeo. Alguns vírus, né, como, por exemplo, os vírus que causam doenças respiratórias, os vírus da gripe e o coronavírus também, eles possuem uma proteção adicional, que é uma membrana que contém lipídios, né, fosfolipídios, que é um tipo de gordura, entremeada com proteínas de superfície, e esse envoltório recebe o nome de envelope. Então, quando o vírus vai parasitar uma célula, essas proteínas que estão na membrana é que vão ser reconhecidas pelos receptores celulares, e aí Uhum. então essa célula permite que o vírus se ligue a ela, né? O vírus entra na célula e passa a comandar essa célula. A célula é como se ele escravizasse essa célula para que ela realize todos os processos metabólicos necessários à reprodução desse vírus. No caso específico do coronavírus, essas proteínas de membrana, elas se organizam na forma de pequenas espículas ali na superfície, o que dá uma Uhum. impressão de formar-se, então, uma coroa, né? Uma Daí vem coroa. o nome coronavírus. Bom, as bactérias, por sua vez, são seres celulares, né? É uma Uhum. célula, né? Nossa. Eles são Uhum. constituídos de apenas uma célula, então são seres unicelulares.
e eles divergem das células que a gente tem no nosso corpo, das células das plantas, dos animais, por exemplo, por causa da sua organização celular. Então, as bactérias, elas vão ter o material genético difuso no citoplasma, naquele líquido, né, que fica ali dentro da célula. Então, elas não possuem uma membrana nuclear, certo? Então, esse material fica ali desorganizado, junto com outras organelas, que são responsáveis por fazer todas as funções metabólicas necessárias à sobrevivência desse micro-organismo. E, diferente dos vírus, então, elas são células independentes. Se elas tiverem todas as condições de nutrição para se reproduzir, para realizar as suas funções, elas vão fazer isso. Uma curiosidade, né, que eu acredito que as pessoas tenham muito, às vezes elas vão fazer um exame e vê escrito lá no exame de urina, por exemplo, bactéria gram-positiva e gram-negativa. Gram-negativa, É uma outra classificação, né, uma das classificações que essas bactérias vão receber. A diferença entre elas é uma camada externa de açúcar, que a gente chama de peptidoglicanos. Então, o que acontece? As bactérias gram-positivas, elas possuem uma camada espessa desse açúcar, que quando a gente vai fazer os testes, né, as colorações, essa camada fica colorida de roxo. A gente usa um corante que se chama violeta de metileno. As bactérias gram-negativas, elas possuem essa camada de açúcar bem fininha, então elas não conseguem segurar o corante. E aí, quando a gente passa uma solução alcoólica para descorar, elas ficam com a coloração vermelha. Daí já é uma divisão: bactérias gram-positivas, coradinhas de roxo, e as gram-negativas, coradinhas de vermelho. Quanto à forma, elas podem assumir diversas formas, né? As pessoas já podem ter ouvido falar também de cocos, bacilos, né? Espiroquetas, que são aquelas que se organizam na forma de espirais. Algumas possuem flagelos, que é tipo um rabinho que ajuda na locomoção, outras não. E um ponto importante da gente ressaltar aqui é que nem toda bactéria é patogênica. O que significa isso? Um ser patogênico, um micro-organismo patogênico, é aquele micro-organismo capaz de provocar doenças, né? Provocar um mal aos seres em que elas vão habitar. Então, a gente tem as bactérias ruins, as patogênicas que causam doença, e as bactérias boas, como, por exemplo, aquelas que a gente tem no nosso intestino, né? Que vão ajudar a regular a função intestinal. Perfeito. E é importante o pessoal saber que essa estrutura do vírus e da bactéria vai ser importante para a gente entender o mecanismo de ação dos desinfetantes, né? Perfeito, isso mesmo. Muito bem. E aí, no nosso dia a dia, Mariana, a gente vê uma série de termos, né? Asepsia, antisepsia, esterilização. Você pode falar um pouco para a gente qual que é a diferença desses termos? Claro, posso sim. Muita gente confunde, né? Acho que o que mais as pessoas confundem são os termos asepsia e antisepsia. A asepsia a gente faz em superfícies, em objetos, né? Então, quando, por exemplo, eu vou fazer a limpeza de uma mesa usando um determinado desinfetante, eu estou fazendo a asepsia. Eu estou diminuindo, né, a população de micro-organismos viáveis que podem causar algum tipo de doença para nós, mas em uma superfície, né? No chão, na mesa, utensílios domésticos. Agora, quando a gente fala em antisepsia, a gente está falando sobre a diminuição da população de micro-organismos viáveis em tecidos e em mucosas. Então, quando, por exemplo, a gente lava as mãos com água e sabão, ou quando a gente utiliza o álcool gel, por exemplo, a gente está realizando a antisepsia das mãos. Os antissépticos são as substâncias que podem ser usadas, né, na superfície corporal, tanto em mucosas quanto em tecidos, para realizar esse trabalho de antisepsia, enquanto os desinfetantes, eles são utilizados para se realizar a asepsia, né? E é o nosso ponto aqui, o nosso enfoque nessa live de hoje. Com relação à esterilização, ela ocorre quando a gente elimina a totalidade de micro-organismos viáveis. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma cirurgia,
né? Ou a gente vai ao dentista, né? Uhum. Aqueles materiais, eles precisam estar 100% livre de micro-organismos. Então, eles vão Sim. passar por um processo de esterilização que utiliza-se aí de outras técnicas e outros produtos para realizar essa completa eliminação dos micro-organismos viáveis. Perfeito. Entendi, muito bom. E aí, existem vários tipos de desinfetantes e produtos antissépticos, né? Sim. Então, eu vou, para tornar a nossa entrevista um pouco mais dinâmica, eu vou começar a falar para vocês, para você o tipo, e aí se você puder explicar um pouco mais para a gente o mecanismo de ação e curiosidades, eu agradeço. Oi, vamos lá? Então tá bom. Aqui deu uma travada, por isso que eu parei. Muito bem. Então, quando a gente fala em antisséptico, na minha cabeça, pelo menos, eu penso no álcool, né? E agora, ainda mais em tempos de pandemia, né? O álcool gel é o mais falado aí. Então, o álcool, o mais famoso é o álcool etílico, né? O etanol, mas existem outros álcoois também, né? Então, você pode falar um pouco para a gente dos tipos e de que forma que o álcool consegue destruir alguns micro-organismos? Certo. O álcool 70 ele pode ser usado tanto como antisséptico quanto Uhum, como um desinfetante, né? Bom, quanto ao seu mecanismo de ação, ele atua basicamente de três formas. Ele vai uhum, atuar, né, de uma primeira maneira, promovendo o rompimento daquela membrana, né? No caso do coronavírus, que a gente comentou, do envelope, que é aquela sim, membrana que vai ser formada por gorduras e por uhum, proteínas. Então, ele tem uma ação que a gente chama de ação lítica direta, né? De sim, destruição da membrana. E desidratação, coagulação das proteínas também dessa membrana. Além disso, ele tem o poder de penetrar, né, na célula, no caso de células bacterianas, e interferir no metabolismo, né? Então, ele uhum, vai atuar aí nos sistemas enzimáticos dessas bactérias e vai interagir também com as proteínas presentes, tanto na partícula viral quanto nas bactérias, certo? Bom, por que a gente usa álcool 70 e a gente não sim, utiliza o etanol 99,6 ou 96 graus GL? Depende aí da unidade de concentração que ele vem indicando, né, no indicando, mercado. sim, Por que ele tem que ser hidratado? Quando a gente usa o álcool puro, né, na sua forma mais concentrada, a primeira questão é que o processo de desidratação da membrana e de interação com as proteínas, ele é feito de forma muito rápida. E aí sim, ele não consegue penetrar na célula, né, bacteriana ou penetrar dentro da partícula viral para uhum, exercer essa ação microbicida que a gente almeja, que a gente deseja. Então, ele sim, precisa estar hidratado, né, para que haja aí a interação da substância etanol, né, com essa membrana, para interferir nas ligações intermoleculares, nas forças intermoleculares, romper essa membrana, né, e sim, entrar dentro da célula para interagir com as proteínas ou com as enzimas, no caso das bactérias. Esse uhum, número, né, ele não é aleatório, porque com certeza. muita gente pode se perguntar assim, mas por que eu não posso usar, por exemplo, o álcool 46% ou o álcool Exato. 50, 60, né? Uhum, Por que tem que ser o 70? Foram feitos estudos pela comunidade científica em que se avaliou o grau de hidratação do etanol e a eficiência como germicida, né? E sim, aí observou-se que a 70% ele possuía uma ação germicida ótima, né? E aí é ótimo. por isso que a Anvisa, né, que a OMS, enfim, os órgãos responsáveis aí por nos orientar, né, principalmente em tempos Uhum, de pandemia, quanto às medidas de contenção da propagação do vírus, indicam essa substância para que a gente possa realizar tanto a asepsia quanto a antisepsia. Com relação a outros tipos de álcool, o isopropanol, ele também, né, tem uma ação germicida sim, muito boa, né, mas ele não é indicado para realizar a antisepsia, apenas a asepsia.
Mas ele é muito útil, por exemplo, quando a gente quer limpar equipamentos eletrônicos. Sim, Então, componentes eletrônicos, né? Sim. isso, se a gente quer limpar o Uhum. nosso celular, se a gente quer limpar o computador, o teclado do computador, o ideal é que a Sim. gente use o isopropanol e não o álcool hidratado para não danificar os componentes eletrônicos desses equipamentos. Perfeito. E aí, mais para frente, né, na nossa entrevista, a gente vai falar um pouco sobre as curiosidades do álcool gel, que apareceram várias Ah, notícias, é né? verdade. Eu não Então, comentei do gel, né, da diferença. O sim, álcool pode falar. gel, gente, é o mesmo álcool 70 que a Uhum. gente tem na forma líquida, porém ele tem Sim. um espessante. Esse espessante, ele se chama carbopol e é um Isso. polímero aquoso, né? Então, Uhum. utilizando esse espessante, ele vai dar aquela consistência de geleca, de gel, né? E qual Sim. que é a vantagem de se utilizar o álcool gel? Principalmente para evitar acidentes com queimadura, né? Sim. Então, assim, a evaporação dele é um pouco menor também, o que Uhum. favorece o tempo de contato para que a gente tenha a ação microbicida eficiente, né? Para que a gente Sim. consiga, então, eliminar de forma eficiente tanto o coronavírus como outras bactérias, outros patógenos que possam estar aí, por exemplo, nas nossas mãos. Perfeito. E aí um outro tipo de desinfetante, né, são os compostos clorados, né? E aí entra a boa e velha água sanitária. Você pode Verdade. falar um pouco para a gente, por favor? Posso sim. A água sanitária, né, ela é um grande aliado nosso na limpeza, né, no uso doméstico. Acredito que todo mundo já tem aí manipulado a água sanitária e ela é um eficiente germicida, né? Sim. Então, quando a gente compra água sanitária no mercado, o que que a gente está comprando na realidade? A gente compra uma Uhum. solução de hipoclorito de sódio, né? Um sal, um Uhum. hipoclorito de sódio. Sim. O hipoclorito de sódio, ele tem uma potente ação oxidante, o que Sim. favorece o poder germicida, né? O que ajuda aí no combate aos micro-organismos patogênicos. Só que o que acontece? Se a gente pegar a estrutura, né, do coronavírus, por exemplo, que tem aquele envelope de gordura, ou das bactérias que tem uma membrana também composta de gordura na sua superfície, né, gordura e Uhum. proteínas, o que Sim. vai acontecer? Como esse sal está em solução, ele fica carregado, né? Ele é dissociado e aí ele vai ficar com uma carga. Sendo um Sim. composto carregado, o que acontece? Ele não vai ter afinidade pela gordura que constitui o envelope viral ou que Sim. constitui a membrana plasmática das bactérias. E aí Sim. ele não consegue interagir de forma eficiente, né, para exercer a ação germicida. Então, se isso acontece com a água com a água sanitária do jeito que a gente compra, o que a gente tem que fazer? A gente precisa fazer uma solução, diluir essa água sanitária, né, com mais Sim. água. O que acontece quando fazemos esse processo? Ocorre a hidrólise, né, um processo químico, uma reação química que a gente chama de hidrólise do Uhum. hipoclorito de sódio com a formação do ácido hipocloroso. O ácido Sim. hipocloroso é um composto neutro, né, eletricamente Sim. neutro, ele não tem carga, então ele consegue interagir eficientemente tanto com o envelope viral quanto com a membrana plasmática das Uhum. bactérias, né? E como é que ele age? Ele age desestabilizando as interações intermoleculares dos fosfolipídios de membrana e ele atua em grupamentos que nas proteínas ou no próprio material genético que tem uma grande Sim. densidade eletrônica. Então ele atua tanto destruindo o material genético ou Sim. inativando enzimas ou destruindo proteínas, quanto na membrana desestabilizando aquelas interações que vão manter a estrutura organizada para que o vírus possa, ou a bactéria possa se reproduzir. Perfeito. É, um ponto importante é a gente saber qual a diluição certa que a gente utiliza, né? Isso.
Foi até uma das perguntas aí que surgiram, né, pra gente também. Então, assim, é verdade, o pessoal perguntou como é que eu uso água sanitária. Bom, Isso. como agente desinfetante para a gente limpar a sola de sapato, para a gente limpar o chão da nossa casa, né? O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar um copinho descartável, daqueles de 250 ml, preparar, encher, né, com uma parte de água sanitária e 3 partes de água. Então, a gente vai preparar uma solução a 0,5%, né? Seria a concentração dessa solução. E essa solução, ela pode ser utilizada para limpar a superfície de chão, né? A sola de sapato, chinelo, um lugar que a gente sabe que vai ser mais frequentado, né? E tem maior probabilidade de ter uma carga viral bacteriana maior, tá? Agora, Certo. como antisséptico ou como alimentos, né? Lembrando, gente, se vocês não tiverem o álcool em gel, né? Foi até uma febre, aí a gente não encontrava álcool em gel em lugar nenhum para comprar, a gente pode também fazer uma solução mais diluída de hipoclorito. Então, o que que a gente faz? A gente pega um copinho de café, daquele pequenininho descartável, coloca pela metade, mais ou menos 25 ml, e dilui para 1 litro de água. Então, a gente vai ter uma solução 0,05%. Essa mesma solução, né, que a gente pode usar em substituição ao álcool em gel, caso a gente não encontre, a gente pode usar também para higienizar os alimentos, né? Sim. Principalmente folhas, Folhas, né? esses alimentos que a gente come cru, né, sem preparo nenhum. Então, a gente utiliza essa solução, mergulha o alimento nessa solução, deixa por um período de 10 a 15 minutos para que ocorra aí a inativação, né, ou a morte dos micro-organismos, e aí a gente enxágua com água potável e pode consumir tranquilamente esse alimento. Perfeito. E então, só lembrando, pessoal, né, que a gente tem aquela mania de achar que as coisas mais concentradas são as mais eficientes, né, são as mais fortes, mas na verdade, na caso da água sanitária, é diluindo que ela vai se tornar mais eficiente, né? Isso, tem estudos mostrando, inclusive, né, que a eficiência do ácido hipocloroso na concentração que a gente comentou aqui chega a ser 80% mais eficiente do que o uso do Olha só. hipoclorito de sódio, da água sanitária na sua forma comercial, né, sem diluir. Comercial, sim. Perfeito. E aí, uma outra classe de desinfetantes que eu já vi o pessoal perguntando aí também são os sabões e detergentes, né? E além daqueles convencionais que nós temos em casa, tem aqueles também que são antissépticos, né? E aí existem diversas marcas, Protex, Granado, enfim. E aí, você pode explicar um pouco melhor para a gente qual que é a diferença entre eles? Se Posso? só o convencional funciona também? Funciona, sim. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, sabões e detergentes, né? Os sabões, eles vêm, a produção deles é feita a partir de gorduras naturais, enquanto os Sim. detergentes vêm por meio da produção de derivados do petróleo, né? Qual que é a característica principal, tanto de sabões quanto de detergentes? Eles vão ter uma substância que a gente chama de surfactante ou de tensoativo, tá? Então, de maneira geral, o que que essa substância, o que que esse ativo vai fazer para melhorar a limpeza, por exemplo? Ele vai melhorar a molhabilidade da água. É como se o poder de molhar da água ficasse mais eficiente. Eu sei que às vezes dá uma bugada para a gente entender, mas eu Sim. vou explicar um pouquinho melhor, tá? O Uhum. que que essa molécula especial, né, o surfactante e ou o tensoativo, ele faz? Quando a gente tem a gordura ali numa Tupperware de plástico, por exemplo, né, aquela gordura, por interação intermolecular, ela tende a ficar junta, né? O Isso. semelhante vai atrair o semelhante. Então, Isso. gordura atrai gordura, água atrai água. E aí a Sim. gente tem formação de partículas grandes. Quando a gente Isso. coloca o sabão, o tensoativo, essa substância, ela forma o que a gente chama de micela. É como se ela
fragmentasse a gordura e fizesse, circundasse bolinhas pequenas de gordura e mantivesse essas partículas de gordura isoladas do restante da água. Então, a água, ela ganha um poder de molhar muito maior do que se ela estivesse agindo sozinha, porque a interação, né, entre as moléculas de gordura, ela ficou prejudicada. Então, se a gente faz uma analogia com o envelope viral que a gente comentou anteriormente e a membrana da bactéria, né? O que a gente tem? A gente tem lipídios, né? Tem gordura. A ação dos sabões e dos detergentes vai ocorrer da mesma forma. Vai ocorrer ali na membrana, né, formando micelas, desfazendo essa membrana, impedindo a gordura de interagir de maneira correta e o conteúdo do interior da partícula viral ou do interior da célula bacteriana, ele é extravasado e aí o micro-organismo não consegue mais exercer, né, as suas funções vitais e acaba aí, então, sendo destruído. Bom, com relação aos sabonetes antissépticos, esses sabonetes antissépticos, além, né, dos tensoativos, eles possuem outras substâncias responsáveis por promover a morte dos micro-organismos. O Protex, o granado, né, eles usam uma substância que se chama triclosan. É uma substância que é derivada do fenol e ela tem um potencial realmente germicida. O que acontece? Quando a gente lava as nossas mãos, né, usando esses sabonetes, a gente não elimina 100% dos micro-organismos viáveis. A gente não está esterilizando a nossa mão, a gente está fazendo a antisepsia das nossas mãos. Porém, a presença dessa molécula de triclosan, né, dessa outra substância, o que ela vai fazer? Ela vai promover a morte mais efetiva dos micro-organismos, porém, tem alguns micro-organismos que não vão sofrer a ação dessa substância. Então, eles acabam ficando resistentes, né? Então, o que acontece? Já viram lá no rótulo que vem escrito lá, mata 99,9% das bactérias, né? Realmente, vai matar 99,9% das bactérias. O que acontece? Aquele 0,1% que vai sobrar, ele vai ser resistente, ele vai ser mais forte, vai ser mais difícil de matar. E isso acaba implicando em problemas de saúde para nós. Por quê? Esses micro-organismos mais resistentes, eles são também mais resistentes aos antibióticos, por exemplo, que a gente toma, né? E aí, como eles são mais difíceis de morrer, eles não vão ser atacados, né, pelos antibióticos, a gente acaba tendo sempre que tomar antibióticos mais fortes, e aí isso acaba prejudicando muito, né? E tem também a questão ambiental, Thiago. Se a gente for pensar, tudo que a gente utiliza, né, vai para o esgoto e isso acaba sendo vertido em rios e lagos. Então, essas substâncias antissépticas, como o triclosan, por exemplo, né, que tem, e além do problema da resistência bacteriana, já foi comprovado, por exemplo, que ele é responsável por causar desordens na produção de hormônios de pessoas e animais, né? Ele acaba indo para a rede de esgoto, acaba indo para a natureza e aí prejudicando o meio ambiente. Então, o ideal é que a gente utilize o sabonete comum, o sabão comum, né? A diferença do sabonete e do sabão é que o sabonete ele possui umas outras substâncias para diminuir a agressão da pele. Mas o efeito para limpeza, ele é o mesmo, né? Ele vai ter uma eficiência boa. Além dessa ação da membrana, tem também a ação mecânica. Então, quando a gente esfrega as mãos, né? A gente está ali também removendo micro-organismos. Então, por isso que é muito importante, gente, na hora de lavar a mão, esfrega bem a palma, polegares, o dorso da mão, as unhas, né? E uma dúvida legal que o pessoal sempre pergunta é quanto tempo que eu tenho que ficar lavando as mãos? O tempo certo, né, assim, seria em torno de 30 segundos, pelo menos, ali esfregando. Mas uma maneira muito fácil da gente se lembrar é a gente cantar 2 vezes parabéns para você. Então, se enquanto a gente... É verdade. A gente fica lá, parabéns para você. É o tempo certinho, né, da gente cantar 2 parabéns para você, para fazer a higienização
de forma Eficiente, correta né? para a eliminação desses micro-organismos, né? O Pode só uso... cantar numa voz baixa, né? Senão vão achar que Ah, você é um louco com cantando parabéns pra certeza, você. né? Tô cantando parabéns pro coronavírus. Não, gente, é só para marcar o tempo certinho, né? Pra vocês Sim. terem noção da gravidade do uso do triclosan, o FDA proibiu o seu uso, né? E proibiu também de outras 17 substâncias e deu, a partir do ano passado, 2 anos para os fabricantes desses produtos que têm o triclosan na sua constituição modificarem a sua fórmula utilizando Ah, outras substâncias microbicidas. entendi. Bastante interessante nessa parte. E aí também o pessoal andou comentando, né? Existe também os quaternários de amônio, né? Os sais quaternários de amônio, que também entram nessa Sim, classe de surfactantes, né? perfeito. Os quaternários de amônio, eles são surfactantes, né, que são muito utilizados nos desinfetantes de forma geral. Então, Hum. naquele pinho-sol, pinho-brilho, gente, Lisoforme, não, né? lisoforme, não estou fazendo propaganda, tá? A gente não Não, tá... a gente tá falando a marcas gente- aqui, mas é porque vem na cabeça, né? o que a gente usa, é aqueles desinfetantes de pinho, né, que o pessoal Sim, fala muito. Então, ele sim, é o composto ativo, né, o ativo que vai exercer a ação de germicida nesses compostos, né? Então, sim. ele atua de forma semelhante ao sabão, desestabilizando aí, então, a membrana plasmática de bactérias e o envelope viral, no caso do coronavírus. Então, o Sim. pinho-sol, o pinho-bril, sei lá, eucaliptol, tem Uhum. uma série aí de marcas, Uma né? série, né? É, elas usam os compostos quaternários de amônio como princípio ativo. Então, eles realmente são eficientes. Porém, precisa ter um tempo de contato, né? Não é só a Certo. gente. Não é só a Brenda falando que se eles são. É, O pessoal está patrocinados. Pior que não, seria patrocinando a bom, né? gente. É, então assim, ó, o lisoforme, o pessoal perguntou aqui, gente, pode usar o lisoforme, ele funciona contra o coronavírus também, porque é um vírus Uhum. envelopado. Para vírus sem Isso. envelope, não funciona, não adianta Não o funciona, né? lisoforme. No caso específico do coronavírus, né, de outros vírus causadores de gripe, por exemplo, e de bactérias, ele é um bom agente de limpeza, certo? Então, assim, Uhum. o ideal é que a gente limpe e deixe a substância por um tempo de contato, pelo menos 2 minutos, para que ele exerça a sua ação germicida, né? Não é só passar Sim. ali e pronto, acabou, não. Tem que ter um tempinho aí para que ele possa agir de forma Agir, eficiente. né? Perfeito. E o que eu já vi o pessoal comentando aí também de um outro tipo, que são os ácidos orgânicos, né? E aí eu vou citar o mais famoso, que é o ácido acético, né? O componente do vinagre, mas existem outros também. Então, o que você pode falar pra gente? Esses ácidos têm algum poder desinfetante? Tem. Teve até uma polêmica, né? Não sei se o pessoal vai lembrar aqui do químico autodidata, o pessoal falando que. Eu lembro Gente, bem. você lembra, né? O químico autodidata falou que o vinagre era mais eficiente para matar o coronavírus do que outras substâncias. Não, gente, infelizmente ele estava Não. enganado. O vinagre, né? Ele contém o ácido acético numa concentração que varia aí mais ou menos entre 4 a 6%, dependendo da marca que a Uhum. gente compra. E nessa concentração, ele tem o poder de matar, sim, alguns micro-organismos, mas não todos. É uma concentração muito pequenininha, né? Como é que Sim. o vinagre age? Então, o que que acontece? Ele pode penetrar dentro da célula, ele diminui o pH intracelular, no caso das bactérias, Sim. né? Estou falando aqui de Uhum. bactérias porque vírus dificilmente ele vai ser efetivo. E aí, Uhum. diminuindo o pH dentro da célula, as enzimas que precisam de uma condição ótima para exercer as suas funções, elas vão parar de funcionar. E o metabolismo da célula, ele passa a ser prejudicado, né? E, Sim. consequentemente, esse micro-organismo morre. Uhum. Uma outra possibilidade, né? Porque assim, tudo isso que a gente está falando, existe ainda algumas Uhum. divergências, mas a gente já tem estudos que corroboram com isso que a gente está dizendo.
é de que o sim. vinagre aumenta a pressão osmótica no interior da célula. Então, é como se essa célula Hum, bacteriana inchasse, né? Ela vai inchando, 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 tanto que aí a membrana se rompe devido se ao rompe. inchaço, né? Sim. Porém, gente, lembrando, o vinagre, ele mata, assim, alguns tipos de bactérias. A salmonela, por exemplo, na indústria de alimentos, ele é muito utilizado naquelas preparações que vai carne de frango. Ele é um ótimo agente para matar a salmonela, né? Mas ele Sim. não é eficiente aí no caso para o uso com o coronavírus, tá? Um Uhum. outro ácido orgânico que é muito utilizado, mas aí em hospitais, em outros tipos de ambientes, é o ácido peracético. Esse ácido ele tem um elevado poder germicida, porém ele é um Uhum. ácido irritante e corrosivo. Então, para manipular, para fazer uso, tem que se tomar alguns cuidados, utilizar, né, alguns equipamentos de proteção individual para poder fazer a Uhum. manipulação desse material, né, desse componente químico. Sim, além que pode atacar também as superfícies, né? Então Ah, tem que com tomar um pouco de certeza, cuidado, né? com certeza. E voltando um pouco ao vinagre, né? Eu acho que existem muitas receitas caseiras que têm vinagre na composição, justamente porque o vinagre, além de ter um pouco desse poder desinfetante que você explicou, ele consegue neutralizar cheiro de xixi, por exemplo, né? De pets, né? Quem tem cachorro Sim, em casa sabe que às vezes eles fazem e quando a gente vai limpar, tirar completamente cheiro é difícil. E aí estão só complementando, né, que o ácido ele vai neutralizar alguns compostos, né, que dão um cheiro forte, né, que são aminas, e aí essa neutralização é que resulta aí no efeito, né, que o pessoal é, gosta, que tira o cheiro, né? é só o vinagre para tirar o cheiro de xixi de cachorro, gente. Eu tenho Ó, experiência eu em uso casa aqui aqui bastante. e é só ele mesmo, né? Uma dúvida que o pessoal colocou aqui, né? O vinagre é eficiente para limpeza de vegetais, gente? Ele é eficiente, desde que a gente não precise se proteger de vírus, né? Como eu Sim. comentei, ele pode agir, por exemplo, muito bem sobre a salmonela e sobre alguns protozoários, que é um outro tipo de Uhum. micro-organismo que causa uma série de doenças intestinais. Mas contra o vírus, né, o melhor é a gente fazer aquela misturinha que eu comentei no início, quando a gente falou sobre os Sim. compostos clorados, de 25 ml de água sanitária para 1 litro de água, tá? Então, nesse Perfeito. tempo de pandemia aqui, o melhor é a gente utilizar essa solução em substituição ao vinagre. Perfeito. E além da água oxigenada, né, nós também temos nas farmácias a tintura de iodo, né? Acho que todo mundo já viu um pouco, que consiste aí em água, iodo e álcool, né? O mecanismo de ação, como que é? Parecido com algum outro? O iodo, né, ele é um Uhum, halógeno, assim como o cloro, então ele uhum, tem um alto poder oxidante. O que que uhum, acontece? Quando é combinado com alguns metais que a gente tem aí dentro de sim, uma célula bacteriana, por exemplo, ele é capaz de uhum, produzir radicais livres, né? E esses radicais livres vão atacar aí grupos que possuem ligações duplas, por exemplo, né? Grupos que a gente tem sim, uma alta densidade eletrônica. O uhum, curioso é que estudos já comprovaram que o iodo, principalmente os compostos que são, na realidade, não são só o iodo, né, metálico, mas as uhum, tinturas, como você comentou, né, sim, elas são o tipo de antisséptico mais eficiente que a gente tem. Então, não sei se o nossa, pessoal se lembra, assim, de alguma vez que foi no dentista ou teve que fazer alguma cirurgia, que eles passam, né, na superfície onde vai ter aquele procedimento cirúrgico, a sim, iodopovidona, né, o PVPI, o famoso uhum, PVPI, para fazer a descontaminação dessa área. Então, né, sim, por causa desses estudos que já foram feitos, já foi comprovado, o iodo, né, ele é o mais indicado para a realização desses procedimentos cirúrgicos. Para limpeza de utensílios hospitalares também, ele é muito utilizado, apesar dele ser, né, oxidante. E aí, cuidado, gente, para não colocar metal, né, em contato, para não danificar aí as coisas que uhum, vocês têm em casa. Mas para sim, machucados, né,
feridas, assim, ele é o Sim. melhor antisséptico que a gente tem disponível para uso hoje em dia. Perfeito. E lembrando que depois do iodo, né, que o iodo já é antigo, foi lançado no mercado o mercúrio cromo e o mertiolate, né? Ah, E sim. que tinha aquela a pazinha, né, a famosa pazinha. Ah, eu já Mas machuquei muito e já usei, ficava com o joelho todo vermelho aí de mercúrio cromo. nossa, sim. E aí ardia também, né? Mas enfim. E depois eles tiraram do mercado, porque ambos os compostos têm o átomo de mercúrio, né? Na Sim, composição, e descobriram que isso é extremamente tóxico, né? sim, é verdade. O mertiolate agora, ele é comercializado, né, ainda, mas a formulação Aham. dele mudou. O Ah, tá. princípio ativo do mertiolate é um composto que se chama clorexidina, que é um composto também Aham. que é um excelente antisséptico, né? Ele existe Sim. ainda no mercado, mas não se utiliza mais o mercúrio. O mercúrio, assim, ele comprovadamente é um bom antisséptico, porém, né, existe uma série de reações tóxicas, né, associadas ao Sim. mercúrio, inclusive reações neurológicas em casos de intoxicação aguda. E aí, por causa desses estudos, preferiu-se, né, e muito sabiamente, retirar isso do mercado. Além de tudo, o Sim. mercúrio é cumulativo. Então, a gente, se procurar bem na literatura, a gente vê, inclusive, alguns Uhum. casos de pessoas que foram expostas, né, ao longo da vida ao mercúrio cromo, né? Ganharam peso e aí Sim. emagrecem abruptamente e sofrem Sim. todos os sintomas de uma intoxicação aguda, né? Por Olha causa só. desse mercúrio que ficou acumulado aí no tecido adiposo. Bem interessante, né? Bom, muito bem. Agora que a gente já falou, né, da grande parte aí dos desinfetantes, né, pode ter escapado um ou outro, mas vamos para a parte que eu acho que o pessoal está mais interessado, que são as misturas caseiras, né? Perfeito. E aí, quando você faz uma busca aí na internet, mesmo que rápida, você já começa a ver umas coisas um pouco absurdas, né? Eu Com acho que eu já certeza. vi misturarem quase todos esses desinfetantes que você listou em uma única receita, assim, foi uma coisa A gente impressionante. acha receitinha de tudo quanto é tipo, né? E perigosas, gente, muito perigosas. Pois é, e alguns sites ainda que falam que você pode vender esses produtos, né? Então, a gente vai começar a Sim, abordar aqui um pouco do porquê não misturá-los, né? E aí a primeira mistura que eu queria falar com você é a mistura vinagre-água oxigenada, né? Ou peróxido de hidrogênio. tá. Por que não misturar? Bom, o peróxido de hidrogênio, a gente não comentou sobre ele antes, né? Ele é um potente oxidante, ele vai se Ah, decompor sim. aí em água, né? E oxigênio gasoso, então ele Uhum, tem um alto poder oxidante que também é germicida, assim como outros oxidantes que a gente comentou. Bom, o que que perfeito. acontece quando a gente mistura água oxigenada com vinagre? A gente tem a Uhum, formação do ácido peracético, que é o ácido que a gente comentou anteriormente, né, quando a gente falou dos ácidos orgânicos, que é corrosivo e irritante. Então, o que que sim. acontece? A pessoa mistura, né? Uma parte desse ácido, ela é volatilizada, ou seja, ela evapora, e aí Uhum, a pessoa pode respirar isso e causar irritações, né? Na nasofaringe, uhum, né? No nariz e na nossa garganta. Além disso, ele certo. queima também as mãos, então não é uma mistura para a gente se fazer em casa devido a esses problemas. Um problema adicional, né, é que se a gente guarda isso num frasco fechado, né, vamos supor, Uhum, peguei um frasco de plástico, coloquei lá água oxigenada, vinagre e tampei. Na realidade, eu isso. estou fazendo uma bomba caseira, né, porque quando a composição da água oxigenada, aquele gás ele vai aumentando a pressão dentro do frasco e aquilo pode explodir a qualquer momento, machucando aí as pessoas. Exatamente. E ainda mais que a gente guarda esses recipientes junto com outros produtos de limpeza, né? Isso Então, mesmo. estoura um recipiente, pode, gerar um acidente através de derramamento de outros também, né? Sim, sim, com certeza. Muito bem. A próxima mistura que eu quero falar, ela não é perigosa, mas ela vai se tornar ineficiente, digamos assim, né? Que é o vinagre e o bicarbonato. O pessoal gosta de Ah, misturar sim. também, né?
Bom, o vinagre, quando a gente faz a mistura do vinagre com o bicarbonato, né, a gente está Uhum. promovendo uma reação ácido-base. Então, o que que a gente vai formar? Um sal e a água. No caso do Uhum. bicarbonato de sódio com ácido acético, a gente vai formar um sal de acetato e água, né? Esse Uhum. sal, ele não é eficiente na limpeza. O que a gente está fazendo é Uhum. anular o efeito do vinagre e do bicarbonato como agente de Sim. limpeza, né? O que que a gente pode fazer? A formação do gás, né? Quando a gente mistura, o pessoal que já fez misturinha em casa já pode ter percebido, quando a gente mistura o vinagre com o bicarbonato, forma um gás, formam bolinhas. A Uhum. formação desse gás, né, no momento, se a gente aplicar, por exemplo, vinagre num tecido e jogar o bicarbonato ali por cima, essa formação de gás ela pode ajudar na remoção das manchas, mas por um processo mecânico, não porque o sal Sim. formado vai ajudar na remoção da mancha. Né? Agora, fazer isso em solução, Uhum. pegar um balde, misturar vinagre com bicarbonato, não adianta nada, gente. Infelizmente. Pois é. Melhor usá-los separados, né? Exato. Perfeito. E, bom, o próximo é a água sanitária e desinfetante. Por que não Tá. misturá-los? Bom, a gente viu que o ativo do desinfetante, né, o agente germicida, são os Uhum. compostos quaternários de amônio. Quando a gente Isso. mistura o desinfetante com hipoclorito de sódio, a gente tem formação de uma outra substância tóxica que se chama cloroamina, que é uma Uhum. substância irritante também, né? E Sim. corrosiva para a pele, queima a pele. Então, eu vejo muitas vezes o pessoal reclamar assim, gente, fui fazer uma limpeza no banheiro, misturei o desinfetante com a água sanitária e a minha mão deu alergia. Na realidade, às vezes não é nem alergia ao hipoclorito ou ao desinfetante, mas é uma reação à presença das cloraminas, né? Esse gás, né, que Sim. é formado, essas cloraminas também são voláteis, eles são extremamente irritantes, prejudiciais também, se aspirados. Então, o ideal é a Sim. gente utilizar as duas substâncias separadamente, uma por vez, sem misturá-las. Perfeito. E é exatamente o mesmo que acontece com a água sanitária e o amoníaco, né? Que tem gente que Sim, também tende a misturar, né? Gera sim, essas sim, cloraminas verdade. também, né? É o Perfeito. mesmo princípio. Mesmo princípio, né? E água sanitária e sabão? Bom, o sabão, a misturinha que eu vejo o pessoal fazendo, né? Mas é água Uhum. sanitária com detergente em pó, né? Não é nem o sabão em Ah, pó. Quando sim. a gente fala sabão, tá errado. É o É detergente em verdade. pó. É o Mas, detergente enfim, em pó. Sim. o que Aham. que acontece? Além do tensoativo, a gente pode possuir ali naquela mistura Sim. outras substâncias, né? Como, por exemplo, os Uhum. branqueadores. Os branqueadores, eles são substâncias derivadas, assim, de peróxidos, né? São Sim. peróxidos também, que vão formar Uhum. oxigênio em solução também. Então, o que que acontece? Seria basicamente, né, a gente misturar a água sanitária com essa substância, provocando então a formação, às vezes, de gases também tóxicos, né? E Sim, uma outra sim. coisa importante é que o sabão ele tem um pH básico. A gente viu que para ter uma ação germicida, Uhum. a água sanitária, né, ela precisa ser diluída para haver a formação do ácido hipocloroso. Então, se a gente aumenta o pH dessa solução, dificilmente a gente vai ter a hidrólise do hipoclorito para a formação do ácido hipocloroso, que é o agente Uhum. germicida mais eficiente. Mas para Sim. limpar roupa, para outras, né, outras funções aí, não é uma mistura assim muito crítica, né, de se fazer, Sim. desde que a gente Aham. não utilize uma grande quantidade de ambos os compostos, Os compostos. a Perfeito. água sanitária e o sabão. Agora, uma das misturas com água sanitária também, que é a mais crítica, na verdade, é aquela envolvendo água sanitária e algum ácido, né? Seja ele Sim, vinagre ou algum outro produto. E aí, qual que seria o sim. problema envolvido nisso? Bom, quando a gente mistura o hipoclorito com o ácido, né, a gente tem a formação de um gás extremamente tóxico, que é o gás cloro. É um gás de Isso. coloração meio amarela esverdeada,
que é um sim, gás assim extremamente tóxico para nós pessoas e para os animais também, tá? Então, sim. tanto a mistura com o vinagre, com o ácido acético, né? Quanto com o Uhum, álcool, por exemplo, a gente sabe que o álcool também tem o caráter ácido, o etanol também tem caráter ácido, pode sim, culminar com a formação do gás cloro, que é uma substância tóxica. perfeito. E aí, não sei se você lembra também, no ano passado saiu uma notícia que em Montes Claros teve uma intoxicação num prédio que um dos moradores misturou um dos produtos ácidos dele com água sanitária para tentar limpar o banheiro, eu acredito, e teve que chamar os bombeiros porque teve uma intoxicação por cloro, né? Então, Ah, reforçando o quanto eu fiquei quão sabendo. perigoso isso. Ficou Sim, sabendo? com certeza. Fiquei sabendo, sim. É, então, é extremamente perigoso mesmo. Muito bem. E, bom, eu acho que a gente agora pode falar um pouco das curiosidades do álcool gel, Perfeito, que, podemos. né, a gente falou um pouco dele lá, e eu acho que uma das curiosidades era que saiu uma notícia um pouco tempo atrás sobre o álcool, alguém deixou um álcool gel, um frasco dentro do carro, e ele acabou explodindo, né, pelo Ah, calor do sim, carro. é Você acha que isso é verdade. possível? Você quer comentar alguma coisa sobre? Bom, eu acredito que a autocombustão, né, não deva ter ocorrido, porque para que o álcool, né, para que ele sofra autocombustão, a temperatura tem que chegar ali Sim, em torno de 300 graus Celsius. Para isso acontecer no interior exatamente. de um carro, acho Hum, muito muito difícil. difícil. É. Então, o que que eu Lógico. acredito que deva ter ocorrido? Algum Uhum, componente elétrico ali, né, gerou uma sim, faísca e tinha um pouco de álcool ao redor do frasco, e aquilo ali sim. iniciou um incêndio, iniciou, né, Um incêndio. inflamou aquele frasco e acabou queimando ali todo o painel, né, do carro da moça. Sim, foi. Mas é importante, gente, não pode deixar no sol, não, é assim, o ideal é a gente guardar num ambiente protegido, fora do alcance Sim. das crianças, sem contato com a luz. Inclusive para que esses ativos eles não percam a sua função, né? Eles não se decompõem. Uhum, Então, manter no frasco original, não utilizar o frasco para colocar outras coisas, né? Num sim, lugar fechado, seco, né? E escuro. O pessoal, perfeito. você comentou aí do álcool gel, né? O pessoal está perguntando aqui, ó, posso fazer a diluição do álcool gel em casa? Do álcool 99 em casa, fazer álcool gel em Uhum. casa? Não, gente, não pode. Para produzir o álcool, vou explicar por quê. Esse material ele passa por um controle de qualidade. Então, para a gente verificar se a concentração ela tá certinha, a gente usa um instrumento que se chama alcômetro. Então, a gente Sim, utiliza, além disso, uma água pura, né, uma água destilada, a gente faz todo um controle uhum, de qualidade para verificar se a concentração está certinha. Então, não dilua. Tipo, você vai pagar aí R$ 8 num litro de álcool 70, né? Se você não quiser gastar isso, faz aquela misturinha do hipoclorito que eu ensinei a fazer, de 25 ml, metade de um copinho de sim. café para 1 litro de água, e higienize as mãos quando você não tiver como lavar as mãos, tá? Importante lavar as mãos sempre que a gente sai à rua, aí numa frequência bem alta para a gente evitar aí a proliferação, né, do Sim. coronavírus. E com relação às misturinhas, o pessoal falou aqui que já está acabando. Pessoal, se precisar, a É. gente encerra e a gente entra de novo para falar um pouquinho mais sobre as dúvidas e as Sim. curiosidades, tá bom? É, Com relação ao álcool em gel, né? Eu vi muita gente Uhum. ensinando a fazer álcool em gel em casa. Gente, a gente não Nossa. tem como fazer álcool em gel em casa também. Por quê? Porque a gente não tem Uhum. como controlar o pH da solução, não tem como controlar a temperatura, não tem como fazer o controle da água e dificilmente a gente vai achar matéria-prima, que é o carbopol, né? Que a gente utiliza Sim, como exatamente. espessante. Então, o que que o pessoal Uhum. estava falando? Ah, vamos colocar gelatina sem sabor. Gente, gelatina sem sabor é um meio de cultura para proliferação de bactérias e De fungos, né? bactérias. Você Sim. deixa aquilo ali um tempinho, né? O negócio vai estar tudo Uhum. contaminado. Em vez de você fazer uma antisepsia, você está se contaminando com outras Se coisas que não seja contaminando mais, né? coronavírus.
Então, assim, não façam Isso. em casa, não vai dar certo. Existe uma razão para se ter um controle de qualidade. A Anvisa, inclusive, né, dá todas as diretrizes para a produção dessas substâncias, para que isso seja Sim. fornecido com toda a segurança e eficácia para os Bom, então vamos voltar um consumidores. pouquinho sobre as perguntas que nos fizeram, pode ser? Perfeito, claro. Tá, então a gente já falou um pouco, né, de algumas coisas, e aí, durante a semana que a gente postou, foram enviando algumas perguntas, e a Kelly, ela falou que ela tem dois gatos e limpa a casa com mistura de sabão e cloro, né, que é aquela Perfeito. mistura que a gente falou que não é tão perigosa, né, mas tem que tomar um Sim. pouco de cuidado. Mas ela tem medo de fazer mal aos gatos, né, essa mistura. Uhum. Então, qual seria o melhor desinfetante nesse caso? Bom, o ideal seria ela fazer uma limpeza primeiro com o sabão, né? Se ela Uhum, quiser lavar isso daí, faz uma limpeza com sabão e depois ela sim. enxágua e faz uma solução de hipoclorito pura, né? Depois de remover o sabão, numa concentração menor. Assim, eu acho que o grande problema com pets que a gente tem é que a gente esquece que o olfato deles é muito mais Deve ser. pronunciado do que o nosso olfato, né? Então, quando a gente Sim. coloca ali substâncias que têm cheiro muito forte, aquele Uhum. bichinho ele fica incomodado, né? Então, o Espirrando às ideal, vezes, né? com certeza. O ideal, assim, ó, Kelly, faz a limpeza com água e sabão, já é suficiente para você remover aí bactérias, remover vírus, né? Se você tiver Sim. insegura, faz aquela, Uhum. remove o sabão, passa um pano, enxágua, faz depois aquela misturinha de hipoclorito com água, né? Joga também ali Sim. na superfície, retira, raspa com o rodo e passa um pano Sim. úmido por cima. E deixa o Sim. ambiente arejar para que esse bichinho não fique Uhum. aspirando aquele cheiro tão forte, né? Assim, Sim. eu imagino, eles falam que o olfato do cachorro, sei lá, é 40 vezes mais potente que o nosso. É muito Se mais, já né? nos incomoda, imagina pro pet, né? Para É eles, bem, né? bem complicado. Agora, para tirar cheiro, como você comentou, o vinagre é ótimo, É né? É ótimo. o mais indicado. O vinagre puro, gente, também, sem misturar com água sanitária, por favor. Tá? Estão Sim, com perguntando certeza. aqui, ó, aproveitando dos pets, Uhum. o lisoforme. Sim, lógico. O lisoforme, ele não faz mal, é a questão do cheiro. Eu, particularmente, acho o cheiro do lisoforme muito forte, né? Não Muito sei forte, né? se você concorda. É pior do que o cheiro daqueles outros desinfetantes de pinho. Então, quando eu Sim. uso aqui na minha casa, eu tenho rinite, eu espirro. Aí você imagina o cachorrinho, né? Que Pois tem é. uma maior sensibilidade. Então, eu acho assim que a Uhum. misturinha de água sanitária com água, ela é ideal, né? Para Sim. ser feita Uhum. para realizar a limpeza, nesse caso. Sim. E se a gente quiser Uhum. tirar o cheiro, né, a gente limpa essa misturinha de água sanitária com água primeiro, depois aplica o vinagre Uhum. para remover os odores ruins, inconvenientes aí que a urina, as fezes do bichinho deixa. Sim, e eu também já ouvi falar que as pessoas quando vão passear com seus pets, né, elas voltam e aí elas tendem a passar álcool gel na patinha dos cachorros, ou não sei, né, É, para tentar fazer a antisepsia, né? Mas é. eu acho que isso pode ser um pouco agressivo também, né, para os cachorros Para usar o álcool gel. olfato deles é agressivo, né? A gente precisa higienizar de alguma forma, né? Porque não tem Sim, como você aham. colocar um sapatinho no cachorro. Seria. Ele É, eu não acho vai. meio O judiação. lugar, eu também acho. Então, assim, o álcool, né? Eu acho que aí o Uhum. álcool gel poderia até ser uma opção, né, para limpar as patinhas. Sim, Vai ser um pouco sim, incômodo para o cachorrinho, mas ele vai evaporar rápido. Então, aquele cheiro ele vai sair rápido. Então, o incômodo é sim. mais ali na hora da aplicação, né? Uhum. Diferente de outros produtos que a gente deixa que ficam cheirando, né, na casa. O pessoal está perguntando aqui, lenço umedecido. Se não tiver algum agente germicida, dificilmente vai conseguir fazer a antisepsia da patinha aí do pet de maneira correta, né? Vai remover só a sujeira mesmo, Só já sem sujeira, o. sim. Uhum. Há uma remoção Per- mecânica, né? Mas não é muito eficiente.
Ó, o pessoal tá falando que Perfeito. em São Paulo vende meia para cachorro. Ai, meu Deus. Vende em um Ai, monte meu de lugar, né? Deus. É, É, tadinho dos muito bem. bichinhos. Aí também nos perguntaram, já que a gente está falando um pouco de ser tóxico, alérgico, né? Se qual seria a composição mais tóxica barra alérgica para nós, né? Entre os Bom, desinfetantes. é, a alergia é algo muito particular, né? Assim, para o Uhum, pessoal entender o que que é uma alergia. É, a alergia, ela é uma reação imunológica exagerada do nosso organismo, né? Então, o que que sim, acontece? Quando o nosso organismo ele entra em contato com alguma coisa que não é boa para ele, ele vai produzir uma série ali de anticorpos, liberar algumas células para exercer uma ação para que a gente não entre em contato, não fique doente, para eliminar esse alérgeno, né, uhum, do nosso corpo, para que a gente não fique doente. O que que acontece? A alergia, ela vai ser uma resposta exagerada. Então, enquanto o corpo, por exemplo, deveria reagir sei lá, uma potência de 10 a 20%, digamos assim, ele vai reagir uhum, com sim, 80, 90, e aí começam todos aqueles sintomas relacionados à alergia, de vermelhidão, de inchaço, de coceira na garganta, sim, coceira no nariz, espirro, tosse, né? Então, uhum, isso é particular, porque às vezes eu posso ter alergia a um produto e você pode não ter, né? Então, cada exato. organismo funciona de uma maneira. Qual que é um jeito bom da gente observar, né? A gente Uhum, utiliza o produto e a gente vai observar se a gente vai ter coceira nas mãos ao manipular aquele produto, ou coceira no nariz, ou coceira na garganta, uhum, lacrimejamento também, né? Normalmente uhum, esses produtos que têm cheiro muito forte, como por exemplo o lisoforme, né? Eles uhum, tendem a causar mais alergia respiratória nos indivíduos, principalmente uhum, crianças, gente. Criança, a gente tem que ter o maior cuidado quando a gente tem criança em casa com substâncias sim, que têm cheiros muito fortes, né? Então, uhum, esses produtos que têm essas fragrâncias mais pronunciadas, elas uhum, tendem sim a causar alergias respiratórias. Já as sim, dermatites de contato, né, que são aquelas alergias na pele, ou a sim, gente faz um teste, né, vai ao médico e sim, faz um teste para saber se a gente tem esse tipo de alergia, ou a gente uhum, vai observando à medida que a gente vai manipulando esses produtos. Notou que tem um formigamento, uma coceira na mão? Utiliza a luva de borracha para manipular, né, para evitar o contato da sua pele aí com esse tipo de substância. perfeito. Eu estava vendo aí umas perguntas, o pessoal perguntando como desinfetar as máscaras, né? Você Ah, recomenda algum perfeito. tipo de desinfetante, né, para as máscaras? Água sanitária e água, né? A misturinha de é a campeã. Uma parte de água sanitária, 3 partes de água. A gente deixa Uhum, essa máscara de molho, né? Em torno de sim. 10 a 15 minutos, enxágua Uhum, e pode utilizar depois normalmente. Eu vi que o pessoal perguntou do lisoforme. Gente, a água sanitária contra o coronavírus, pelo menos, né? É sim, o sim. de Uhum, mais eficiente que a gente está tendo, né? A misturinha água uhum, sanitária e água. sim. Aí o pessoal vai falar, gente, mas a minha máscara é colorida. Gente, se colocar em solução, ela vai dar uma desbotadinha, se não colocar água sanitária direto nela, né? Uhum, Mas não vai ficar aquela mancha, aquela bolinha branca e tal. Faz uma solução bem misturadinha de uma parte de água sanitária, 3 de água, mergulha a uhum, máscara, deixa de 10 a 15 minutos, enxágua e pode colocar para secar para utilizar de novo. perfeito. Muito bem. E aí também nos perguntaram com relação à durabilidade desses produtos em geral, né? E no Tá, caso do álcool líquido 70%, né? Depois de aberto, ele tem uma perfeito. validade? Tem. O álcool gel e o álcool líquido, né? A Anvisa recomenda que eles sejam consumidos em até 7 dias após o rompimento do lacre, né? Aham, A, a abertura. Os sim, demais produtos, eles têm não tem um tempo certo na realidade, né? Porque é muito variável a quantidade de componentes que a gente tem. Então, o sim. ideal é que a gente utilize eles o mais rápido possível,
tão, assim, tanto quanto a gente abra eles e possa consumi-los, né? De uma Sim. maneira média, a gente fazendo uma média, a durabilidade deles varia entre 3 a 12 meses depois de aberto, tá? Mas o ideal é que a Sim. gente não compre uma quantidade muito grande, não Uhum. abra esses produtos, né? E deixe um monte aberto e esqueça desse produto lá e vá utilizar de novo, porque ele perde a eficiência. Os compostos ativos que vão ser responsáveis pela ação, né, germicida, eles vão perder a sua função e aí esse produto deixa Uhum. de ser eficiente. Vi uma pergunta aqui: água e sabão é suficiente para lavar a máscara? Pode Aham. até ser suficiente, se você esfregar bem, né, com água e sabão e Aham. deixar isso aí de molho pelo menos meia hora, tá? E o tempo tem que Sim. ser maior do que com a água sanitária. Mas é importante esfregar, né? Inclusive, quando vocês forem lavar as máscaras, gente, se vocês forem esfregar, utilize uma outra máscara limpa, porque as partículas, né, elas podem vir na forma de aerosol na hora que a gente estiver lavando, e a gente pode aspirar isso e se contaminar. Então, na hora de lavar essas máscaras, use uma máscara limpa, lave, né, esfregue. Se você Uhum. preferir deixar de molho no sabão, porque às vezes é colorido, tem bichinho, deixe de molho Sim. no sabão meia hora, retire, enxague, Uhum. né, e coloque para secar. Uma outra dica importante, gente, tecidos, né? Uhum. Principalmente as máscaras, o ideal é que a gente deixe secando ao sol, né, na presença do sol. Porque a Sim. radiação ultravioleta, ela tem uma ação germicida. Então, o fato Sim. desse tecido ficar ali no sol auxilia Uhum. para que mate, né, o coronavírus. O vírus, É, né? E aí estão a- perguntando se água quente ajuda. Então, a água quente, na temperatura que a gente vai usar, dificilmente a gente vai usar ela numa temperatura superior aí a 95 graus Celsius, né? Porque a Não, gente é. coloca para ferver, né? E Aham. desliga o fogo e joga essa água no tecido. Nessa temperatura não é eficiente para a eliminação do vírus, tá? Quando a gente faz a esterilização, a gente utiliza um equipamento que se chama autoclave, que é um equipamento Hum. que tem uma pressão interna grande, como se fosse uma panela de pressão, e aí a água, Sim. né, ela vai conseguir ferver a uma temperatura mais alta, chega em torno de 121 graus, que é suficiente Uhum. para matar todos os micro-organismos, inclusive o coronavírus. Sim. E eu já vi também as pessoas falando que passam, né, com ferro de passar roupa, a máscara também. Você acha que esse procedimento pode auxiliar? Bom, eu não tenho noção de quanto que chega a temperatura do ferro, você sabe, É assim, uma boa pergunta, né? Eu me também falar, eu não não sei sei. a quantos graus Celsius o ferro aí ele chega. Depende, né, da Aham. temperatura que chegar, que esse ferro é capaz de aquecer. Né? De Mas o aquecer, ideal é né? que a gente tenha feito já um processo de asepsia nesse tecido Ah, sim. antes, Uhum. antes de passar, né, com o ferro. Com o ferro, perfeito. E Né? aí também perguntaram se os quaternários de amônio são bons mesmo e o lisoforme. Acho que a gente já falou um pouquinho deles aí, né? Eles são eficientes, gente. Eles vão ser eficientes contra todos os tipos de vírus? Não. Eles vão ser Uhum. eficientes só contra os vírus envelopados. Felizmente, o coronavírus ele tem um envelope, então ele atua de forma Sim. eficiente, né? Contra bactérias, sim. Né? Contra protozoários, sim. Fungos, sim. Mas Uhum. os vírus depende da característica estrutural desse vírus. Perfeito. Tá? É, o pessoal tá falando que acha que é bem alto, né? Bem acima de 100 graus. Acredito que Ai, ó, seja em o torno de ferro, né? 150 a 200 graus. Então, sim, então mata, né? Isso, Então, com certeza, então né? Seria um inativa, procedimento, sim. Inativa, sim. o vírus. Perfeito. Bom, eu acho que é isso. Tem mais alguma pergunta para. Acho que o pessoal falou ali do amoníaco com desinfetante, gente. Uma pergunta, não me lembro quem fez, na realidade. Aham. O amoníaco, você misturar com o desinfetante, na realidade, não vai ter uma reação, né, química de fato, porque são compostos Sim.
muito Muito parecidos, mas parecidos, né? o que que acontece? O amoníaco em si, ele é muito forte, ele é muito irritante. Quem já trabalhou com ele, né, sabe. Então, o ideal é que a gente use esse produto separado. E nem é necessário, né? Como a gente está falando aqui, o nosso propósito, mesmo que a gente faça uma mistura aí de Uhum. N desinfetantes, a gente não vai Sim. conseguir esterilizar a superfície com essa Uhum. mistura, né? Então, o ideal é que a gente use um produto por vez, cada um para a sua função, né? Quero usar o Uhum. lisoforme para limpar o meu chão? Posso usar o lisoforme. Faço a Uhum. diluição conforme a embalagem, né? Instruiu. Faço essa diluição, passo com um pano bem úmido, bem cheio disso, deixo agindo uns Uhum. 2 minutos, depois venho com um pano limpo e removo. A mesma Sim. coisa a misturinha com hipoclorito, né? Passo um Uhum. pano bem encharcado e depois eu removo. Eu particularmente gosto dessa misturinha do hipoclorito por causa do cheiro também, né? Lembrando de não misturar, Sim. gente, né? Você comentou aí do caso em Montes Claros, teve Uhum. uma pessoa que comentou comigo que misturou o azulim, que é tira-limo de banheiro, né, com Sim. a água Água sanitária sanitária. e que passou mal, se intoxicou. O azulim, Sim. ele tem ácido, né, ácido clorídrico na sua composição. Então, o que Sim, vai na acontecer é composição. a formação daquele gás cloro que é extremamente tóxico e irritante, né? E Sim. as pessoas passam mal É. mesmo, né? Só de usar o azulim por si só já tem que ser com luva, com uma proteção, né? Porque ele é Sim, sim, extremamente forte, né? Agora misturar com água sanitária aí é já abusou. verdade, verdade. Então, pessoal, Uhum. assim, recapitulando, né? Use Isso, um produto de cada vez, tá? Não isso. façam misturas mirabolantes, cada produto tem a sua função. Lembre de deixar acondicionado em lugar seco, escuro, longe do alcance de crianças, certo? Cuidado Uhum. com as fragrâncias, os cheiros muito fortes, para não provocar alergia respiratória nos bichinhos, né? Nos nossos Sim, pets, lógico. em nós também. E em crianças, principalmente, que Sim. são mais sensíveis, né? Uhum. Lave as mãos com água e sabonete. É o melhor remédio. Sim. Lembrando de cantar 2 parabéns para você, para dar, para dar o tempo certo. Vocês vão lembrar de mim, gente. Toda vez que vocês forem lavar as mãos, vocês vão cantar 2 parabéns Cantar para parabéns. você. Exato, para dar o tempo certinho, certo? Se Sim. não for possível, utilize o álcool em gel. Porém, o álcool Uhum. em gel ele não substitui a lavagem das mãos, gente. É para a gente usar numa condição que a gente não tem como, não tem acesso ali a uma torneira e a um Uhum. sabonete, tá? E previnam-se, gente. É isso aí. Assim, se a gente ficar junto, cada um fizer a sua parte, a gente sai dessa Uhum. firme e forte. Fiquem ligados porque as lives estão muito interessantes. Não vamos divulgar ainda os assuntos para deixar vocês curiosos, mas se Tem muita liguem aí, coisa né? Nós boa. somos muita coisa boa, né? Gente que entende do assunto falando, como a professora Mariane, que foi excelente na Ah, entrevista. obrigada. E eu agradeço muito a sua participação, agradeço muito a participação de todos vocês, tá? E por favor, apoiem esse projeto, mostrar que a química faz bem, né? A química não é só aquela coisa, produtos químicos, né? Corrosivos, tóxicos, né? Pelo contrário, estamos aí Com para certeza. tentar transformar o mundo em algo melhor, certo? Certo. Bom, pessoal, vou dar o meu tchauzinho para vocês também. Não esqueçam de seguir, né? Indicar para os amigos para seguirem a nossa página do Instagram, Química Faz Bem. Nosso canal no YouTube, a gente vai disponibilizar as lives também lá, vai ficar gravado no canal do YouTube, né? Lembrando dos sorteios. E como o Thiago falou, apoie esse projeto para que a gente faça uma divulgação melhor, né, da química. A química é tão maravilhosa, a gente é tudo química, né? Tudo na nossa vida é química. Exato. E uma E química bem aí, complexa, né? com certeza. Então, vamos mostrar esse lado bom, esse lado útil da química para a sociedade, para divulgarmos aí o lado bom, né, disso tudo. E espero que vocês tenham gostado da live, né? Foi um grande prazer estar aqui com vocês essa noite.
E parabéns aos químicos de novo, né? E é isso, Sim. pessoal. Muito obrigado, gente. E aí nos vemos nas próximas lives. Então, uma boa noite para todos e feliz Dia dos Químicos. Boa noite, pessoal. Até. Tchau, tchau.